Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40:31, Ministério Pão Vivo, na continuidade de nossos estudos proféticos. Nesse vídeo, nós vamos para o ponto, aliás, um dos pontos conclusivos da explicação de Gabriel ao profeta Daniel, referente à visão. A visão, aquela do carneiro e do bode, que Daniel não estava entendendo. Mas, pelo fato de que ele procurou entender, e Deus tem aquele atributo, Deus investe em quem tem fome, em quem tem sede de conhecimento, de revelação dos mistérios, dos propósitos dele. Você sabe que Daniel chegou àquele ponto que nós poderíamos até chamar de extremo, nesse tempo de um cristianismo formal. Daniel chegou a jejuar 21 dias. Jejuar 21 dias para quê? Você vê que o próprio Deus o chama através do anjo. O próprio Deus o chama de homem muito amado. E diz para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração para entender e humilhar-te perante o teu Deus. Aliás, eu estava me esquecendo, Daniel foi chamado de homem muito amado. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, eu vim. E a gente vai chegar lá e vai mostrar o resultado dessa dedicação, desse desejo de Daniel pelos mistérios de Deus. Olha, nós devemos procurar imitar a tendência quase que geral dos chamados santos é ficar só naquelas coisas formais, naquelas coisas tradicionais, nos dogmas da nossa denominação e não crescer. Se você for dar uma olhada, recuar no tempo e ver como sua vida cristã começou, você vai ficar estupefato ao ver quão pouco você cresceu no conhecimento da palavra de Deus. Aliás, as denominações, as chamadas igrejas são culpadas de tudo isso, que elas padronizam o ensino sempre em torno da defesa de suas chamadas doutrinas básicas. Daniel quis aprender. E, querendo tanto aprender, Deus
investiu forte nele. E é incrível aqui, no vídeo de hoje, é o finalzinho da informação, da explicação que Gabriel está dando para ele, entre as muitas qualificações, entre os muitos pejorativos do chifre pequeno, aquele que invadiria Israel, aquele que estava destruindo os poderosos, as demais nações, estava também destruindo o povo santo, o povo de Israel. O povo de Israel tinha que ser vítima. Aliás, estava sendo vítima porque este rei, a fome dele, o desejo dele era implantar a sua religião, implantar o paganismo em todo o Império Grego. E Israel era um obstáculo, porque essa nação, ela era uma nação monoteísta. Apesar das fraquezas deles, eles guardavam aquele princípio lá de Êxodo, capítulo 20, verso 1. Quando lá no Sinai, no Monte Sinai, Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu ou embaixo da terra. Eles guardavam esse princípio de maneira reverente. E as nações se descambaram para o politeísmo, para a adoração de deuses, de ídolos, de imagens de escultura. E aí estava este rei conquistando tudo. E tinha na frente dele essa pequena nação que não cedia, não renunciava ao Deus único, aquele do qual Deuteronômio 6:4 diz assim: esse apelo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles eram fiéis nesse quesito, mas nem todos. Tinham, como sempre tem no meio do povo de Deus, os conspiradores. Teve um grupo, muita gente, que tomou a seguinte decisão: estamos sofrendo tanta oposição, estamos sendo perseguidos, vamos aceitar a crença das nações, vamos imitar este povo. É dessa gente que está dizendo que o profeta, aliás, que o anjo aqui explica que na invasão eles seriam destruídos. Eram estes que viviam despreocupadamente. Note o paralelo. Jesus falando desse mesmo tempo, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus disse que haverá traição. Um irmão vai entregar à morte o outro irmão. O grande entrave, aliás, a preocupação nossa não deve ser com a perseguição do inimigo, mas com irmãos que traem a fé. São estes aqui. A profecia está mostrando, e a história registra que aconteceu. A nação teve que encarar dois adversários, o adversário externo e o adversário interno. Mas aqui já estava lavrada na profecia
a destruição desses que vivem despreocupadamente. Bem, encerrando o vídeo de hoje, vamos tomar esta lição para nós. Nada de viver despreocupadamente, nada de alianças com o mundo, com a idolatria, com a iniquidade. Mas apesar do sofrimento, apesar das perseguições, o nosso alvo, a nossa finalidade é sermos fiéis, adorarmos sempre a um só Deus, aquele que criou os céus, a terra e tudo que os nossos olhos contemplam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.